Está conosco o presidente da Ponte Preta. Alô, Eberlin, um abraço para você. Boa tarde, tá tudo bem aí, Marquinho? Um abraço, Batista. Tudo bem? Um prazer falar com você, com toda a equipe da Rádio Bandeirantes, e em especial o torcedor Ponte Pretano, que te dá grande audiência. Começar pela parte financeira. Percebo aqui na interatividade com os nossos ouvintes ponte-pretanos preocupados. Se está tudo certo, se está tudo ok, não só com o time profissional, mas também com os funcionários, inclusive os funcionários da base. Então essa é a oportunidade que você tem de esclarecer até situações que foram colocadas aí em redes sociais, né? Falando dessa parte financeira da Ponte Preta. Como é que está isso, hein, Marquinho? Batista, eu já falei num passado não tão distante, inclusive aqui na Bandeirantes. Quando tem atraso, eu não escondo atraso, até porque é muito feio se eu falar que não está atrasado e algum funcionário ou algum jogador vem e declina um atraso, a gente passa vergonha. Então, volto a reiterar. De dezembro a maio, equipe profissional. Todos os meses os jogadores receberam seus salários rigorosamente dentro do mês, conforme acordado. Existe um atraso, sei lá, de 4 a 6 jogadores, que é do ano passado, mas que nós já conversamos o mês passado para a partir desse mês, ainda tenho tempo aí, de dividir em 3 ou 4 vezes e colocar próximo com os outros jogadores, né? Próximo não, igual aos outros jogadores. Então, não existe atraso entre os jogadores do profissional. A comissão técnica tinha um atraso no início deste mês. Eu liquidei o atraso existente de 4 meses, se não me engano, que tinha, foi liquidado. A premiação do Campeonato Paulista foi paga para os atletas. O que mais? O filho do Hélio, o auxiliar do Hélio, né, o Guilherme, recebeu a integralidade tanto de seus vencimentos como da sua rescisão. O Hélio falta só a parte de rescisão por volta de R$100 mil. O Hélio tinha aí um valor grande a receber, 95% já foi quitado. Funcionários da Ponte nunca deixaram de receber no 5º dia útil, conforme eu sempre falo. Na base, os profissionais que trabalham nas categorias do sub-11 ao sub-20, ali sim existe algum atraso. No dia de hoje já diminuiu esse atraso também, que muitos deles receberam. Essa é a verdade e a transparência que existe dentro da Ponte Preta. Agora, o que se fala nas redes sociais de 12 meses, 20 meses, isso é oportunista e eu nunca... eu escuto, né? O pessoal me traz o que a rede social está falando. E hoje me mostraram os nomes daqueles que colocam os posts. A gente foi verificar, são todos eles que fizeram parte da chapa outrora situação e que hoje são oposição dentro do clube. E com relação à base, Marquinhos, está tudo certo também? Não, eu acabei de dizer, Batista, quanto à base, ali existe ainda algum atraso, muito longe do que falam aí de 12, 6 meses, e que no dia de hoje eu também já paguei alguns salários de base para que possa ficar próximo aí da gente acertar nos próximos 30 dias ou 60 dias e deixar tudo em ordem também. Tá? Sempre disse que o maior atraso onde eu tinha eram nas categorias de base, nas comissões técnicas. Funcionários do clube, sendo ele de Jaguariúna, estádio, Jardim das Paineiras e centro de treinamento, desde que eu cheguei aqui eu paguei 3 ou 4 meses que tinha de atraso e vim pagando rigorosamente no 5º dia útil, quando não paguei ainda com 4, 5 dias de antecipação. Sobre a questão do treinador, né? Tudo indica aí, parece que você realmente não vai contratar treinador e o treinador será o Felipe Moreira. Mas, se a Ponte quisesse contratar um outro treinador, mesmo ainda não fazendo a quitação do Hélio dos Anjos, a Ponte poderia inscrever um novo treinador ou não? Poderia sim, precisava, o único que falta, o Hélio é pouco e já vai ser acertado. Não é que a Ponte não quer ou a Ponte quer. Eu entendo que o custo-benefício do Felipe é muito bom pelo que está ocorrendo na Ponte Preta. Tá? Fizemos bons jogos,
eu tenho, é lógico que para o torcedor interessa os 3 pontos, né? Eu tenho aqui na minha cabeça dos jogos da Ponte Preta que eu não gostei, que eu falei, isso foi muito abaixo, a estreia contra o Vitória, né, que não era o Felipe que estava no cargo, e o jogo contra o Londrina lá, que apesar de não ter ido o compartimento de ataque nosso, nós não tínhamos aí, acho que quase nenhum titular, né, as primeiras opções também não, mas o jogo lá foi moroso, foi um jogo que parece que o pessoal tinha comido uma feijoada. Esse eu fiquei bravo, cobrei. Agora, as outras partidas eu queria vencer todas. Queria estar numa condição até melhor na tabela. Agora, outro dia até me plagiaram aí, não sei quem colocou aí no WhatsApp ou no Facebook, porque eu sempre falo essa frase aqui dentro. Quando a bola entra, não está tudo certo. Quando a bola não entra, também não está tudo errado. Então tem que ter um pouco mais de frieza, administrar com equilíbrio e não ir trocando o treinador a toda hora, porque às vezes um comentarista não gosta ou porque o Facebook não gosta, e sempre olhando que quem dilacera no Facebook são pessoas que aqui estiveram e que contrataram um treinador para ganhar 250 mil, 180 mil e endividaram o clube, né? Então, é lógico, ninguém gosta de ser xingado, o Felipe não gosta, eu menos ainda, porque muitas vezes vem esse coro para o estádio, vem nas redes sociais, que eu tenho alguma coisa a ver com o Felipe, que eu preciso manter o Felipe, não. Eu mantenho o Felipe, como eu disse. Vou fazer um resumo para você aí. Não gostei da estreia no Campeonato Brasileiro. Nós fizemos um grande segundo tempo, e até no primeiro tempo foi um bom jogo contra o Criciúma, que está na liderança do campeonato. Nós até esmagamos o Criciúma aqui no segundo tempo, o goleiro pegou tudo, a bola bateu na trave, perdemos gol e acabamos perdendo a partida, né? Nós fomos lá em Chapecó, seguramos 1-0 até o final, numa desatenção do Jé, que teria que ter vindo mais rápido para estar naquela bola, acabou não indo e nós empatamos a partida, mas foi uma grande partida. Nós pegamos o grande bicho-papão do campeonato, que é o Ceará, e fizemos uma partida, no meu entendimento, talvez as melhores no meu retorno na Ponte. Tá? Uma equipe forte fisicamente, com um banco forte. Tá? Chutaram 4 bolas no gol, nós chutamos 21 bolas, 25 bolas. Talvez não tivemos a precisão para matar, né? E aí veio aquele jogo contra o Botafogo, que era líder, na ocasião, se não me engano, estava invicto. Nós batemos o Botafogo por 2-0, poderíamos ter um placar mais elástico. Veio o jogo contra o Londrina, esse sim me decepcionou. Tá? O derby, como sempre acontece, na maioria das vezes um tempo é de um time, outro tempo é de outro. Eu acho que o derby foi assim, o segundo tempo foi nosso. Nós fomos soberanos no segundo tempo, poderíamos ter matado o jogo, levávamos o resultado até o final da partida, e é aquilo que eu ia dizer, ganhou o derby 1-0, estava tudo certo? Não estava. E como empatou, também não estava tudo errado. É um derby, 1-1, acho que é o resultado que mais aparece em derbys nos 112 anos de história, 110 anos de história, né? E nós fomos jogar lá no Maranhão, choveu o dia inteiro, campo pesado, é difícil jogar contra eles lá. A Ponte fez uma partida de xadrez com grandes desfalques, trouxe o resultado de empate e veio aqui, bateu Vila Nova, o bicho-papão no campeonato. Vice-líder, invicto, poderia se ganhar da Ponte, até empata, poderia ganhar a liderança do campeonato, e nós fizemos uma boa partida. Então eu tenho que fazer futebol com um certo equilíbrio, como eu sempre fiz. Existem erros, existe falta qualificar a equipe, nós precisamos ter mais peças, né? Nós estamos tentando buscar essas peças, não é fácil, não devem se esquecer que eu deixei, ou a Ponte deixou de contratar antecipadamente por causa do transfer ban. Eu tinha Gustavo Coutinho contratado, eu tinha outras 2 peças aí já encaixadas, não pude contratar. E não vamos esquecer que o transfer ban não fui eu que criei. O transfer ban foi criado por gestões passadas e não é só esses 2,5 milhões que eu parcelei, tem mais 12, 13 lá na conta para pagar, mas pouco interessa. Os oportunistas vêm, não contratou, é o treinador, é isso. Então, cabe ao presidente ter equilíbrio
e eu tento sempre fazer o melhor para a Ponte. Não tenho compromisso nenhum com o Felipe, com o pai do Felipe. Meu compromisso é com a Ponte Preta. Tá? Dentro da possibilidade, ainda o vejo com bons olhos. É lógico, se não vierem resultados, ou se ele não estiver bem, a gente pode trocar, mas no presente momento eu entendo que ele está desenvolvendo um bom trabalho à frente da Ponte. Vamos lá, Carlos Henrique, a sua pergunta ao Marco Eberlin, presidente da Ponte, conosco, diz aí, CH. Boa tarde, Eberlin, seja bem-vindo mais uma vez. Eu tenho 2 questionamentos e eles são diretamente relacionados a comportamento de jogadores e eu tenho certeza que você vai saber responder. O primeiro é sobre o comportamento disciplinar do Gé em jogos. Para a gente aqui, ele está passando muitas vezes do limite. E a outra pergunta sobre o Matheus Jesus. O futebol que ele apresentou no Campeonato Paulista ou com o Hélio dos Anjos está ou foi totalmente diferente do atual momento dele. Eu queria que você falasse a respeito, por favor, Marco. Um abraço, CH, um prazer falar contigo. Olha, primeiro do Gé, o Gé é uma pessoa extremamente humilde, de uma comunidade bem humilde também, que não teve uma formação de base num clube de futebol profissional, quer vencer a qualquer custo, briga até no para o ímpar, que precisa de carinho, nós estamos dando esse carinho, é lógico que se cobra também de forma forte. Acredito que já nessa partida contra o Vila Nova ele se postou melhor um pouco, né? E vai ter que melhorar. Vamos apertar, ajustar os parafusos dele aí. É um bom rapaz, que temos que mostrar para ele que no futebol profissional algumas atitudes não cabem, principalmente com o VAR aí hoje. Tá? Outro dia quiseram questionar que ele tinha brigado com o Arthur, não é verdade. Ele comemora daquele jeito até no treino, gol, né? Teve o lance que ele penou a bola, bravo com o juiz. Não temos que mostrar para ele, está sendo mostrado e ele tem que melhorar bastante ainda, mas nós estamos trabalhando a cabeça dele para que melhore. O Matheus, eu já acredito que na própria Série A2, em alguns jogos, ele acabou não rendendo tudo que pode render, né? Você pode ver que o próprio Felipe escalou ele muitas vezes na mesma posição que o Hélio escalava, que era pelo lado direito, para bloquear a primeira subida, e depois quando tiver a bola jogar, tá? Em jogos, muitos jogos rendeu, em alguns não rendeu tanto, acaba oscilando. Eu particularmente gosto de vê-lo mais por dentro do jogo. Não nos esqueçamos que o Matheus Jesus, aqui na Ponte Preta, sua grande performance que levou para grandes clubes de futebol brasileiro, foi ele jogando de volante, segundo volante, por dentro do campo, roubando bola, brigando. No jogo contra o Ceará eu gostei muito. No jogo de domingo também gostei, botou o bumbum no chão, tá? Tem qualidade, mas ele tem que saber usar a qualidade e a força física que ele tem. Quando ele une as duas coisas, ele é extremamente produtivo. Quando só uma ou outra entra em campo, acaba caindo um pouco a produção dele. Mas eu acho que está se encaixando e para jogar ele, o Elvis, ele tem que entender que ele precisa ser esse volante, o Elvis ajudar um pouco mais. Felipe tem trabalhado isso e eu acho que o jogo de domingo foi uma resposta. Aquele segundo tempo do derby também foi uma resposta, tá? Muda o padrão, a maneira de se jogar, e não nos esqueçamos que nós jogamos uma Série A2 do Paulista e agora é uma Série B, muito mais competitiva, né? Mas eles estão se encaixando, o CH, e acredito que o Matheus, já nesse jogo contra o Vila Nova, foi outro jogador. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, rapaz, Tigrão. É isso aí. Bruto, galopante, indomável. Não era o The Tiger Man que rugia? Tinha até o gato. Então, mas ele virou agora uma mistura de tigre com cavalo, entendeu? Vamos lá, Tigrão. A sua pergunta ao Marco Eberlin. Um abraço para o Marquinho. Boa noite a todos. Obrigado por estar nos atendendo mais uma vez. Marquinho, falando um pouquinho de números,
A Ponte fez 9 jogos, tem 10 pontos, vitória importantíssima, convincente contra a equipe do Vila Nova no domingo. Aliás, um horário que a Ponte não gosta de jogar, ninguém gosta, mas a Ponte parece que não dá muita sorte e foi muito bem. Felizmente também a temperatura não estava tão quente, o time rendeu. E o próprio Felipe, na coletiva, falou que a diretoria fez um esforço, pagou um bicho a mais no vestiário, ofereceu lá um negocinho acima do que era a média e tal, e o time rendeu. E às vezes isso é necessário mesmo. Se assim no futebol, desde que o futebol existe. Desde quando o Brandão apitava na várzea de Campinas. De vez em quando precisava levar um bicho lá, né? Não pro Brandão, né? Pros jogadores. Mas é o seguinte, no ano passado, você assumiu e a Ponte fez um campeonato paulista muito instável e caiu. Um rebaixamento inesperado, ninguém imaginava isso, 23 anos na primeira divisão e aconteceu uma tragédia. Aí veio a Série B e a Ponte estava de novo no corredor da morte, até essa fase aqui mais ou menos da competição no primeiro turno. E aí você havia dito, era promessa de campanha, que não ia fazer nada além do que fosse as possibilidades do clube, que não ia gastar além do que arrecadava, o que é correto, até pela questão da responsabilidade fiscal aí e de tudo que envolve isso. Só que num determinado momento, depois da queda no Paulista e começando mal o brasileiro com o Hélio dos Anjos, você falou, vou ter que fazer alguma loucura, senão não vai dar. E aí você fez algumas contratações pontuais e a mais emblemática foi a do Elvis, e a Ponte acabou fazendo uma Série B tranquila e com um pouquinho mais de regularidade, poderia até ter brigado por algo melhor do que apenas permanecer. Mas para um time que vinha rebaixado no Paulista e com todas as dificuldades financeiras, eu acho que ficou acima da expectativa a campanha da Série B depois das contratações. E aí a questão dos números que eu queria falar com você. A Ponte fez até agora 9 jogos, ganhou 10 pontos, dá uma média de 1,1 por jogo. Isso representa, ao término de 38 rodadas, 42,2 pontos, se a média for essa até a 38ª, que a gente espera que ela suba muito. E aí não dá para escapar, escapa com 44. Te pergunto, aquele cenário que vimos no ano passado, onde o presidente furou o teto por uma questão de sobrevivência, pode ser repetido em julho, agora, porque claramente a Ponte tem um bom time, não é inferior a ninguém. Pegou aí o líder e ganhou o jogo convencendo. O problema da Ponte é a reposição. Perde 3 jogadores que são pilares do time e o time tomba de bico, o time cai de cabeça para baixo. Como é que vai ser o seu comportamento baseado em tudo isso que eu coloquei aqui agora, na janela de julho, onde todo mundo vai se qualificar? O Tiger Horse, conforme o Batista, é o seguinte, eu já deveria ter trazido jogadores, eu não trouxe, como eu falei há pouco, pelo transfer ban, tá? E a Ponte precisa se qualificar, o elenco precisa ser melhor qualificado. Nós estamos preparados para trazer 3, 4 peças aí do nível da equipe titular para jogar. Agora eu preciso encontrar essas peças. Tá? Uma briga de foice aí para ver o que tem no exterior que vai acabar o contrato, algum jogador que está na Série A, jogador da Série B que não fez a totalidade de partidas. A nossa intenção já era trazer essas peças. Tá? Eu não vou declinar as posições, mas a ideia é qualificar sim, Valdemir. Essas 4 contratações já estavam preparadas. Por que eu não trouxe na Série A2? Olha, o déficit orçamentário da Série A2 perto do time que a Ponte tinha era muito gigantesco, tá? E o transfer ban nos pegou de surpresa. Como eu disse, o Gustavo Coutinho seria uma grande contratação, uma grande opção de ataque, ou para o Hélio ou para o Felipe agora. Acabamos tudo certo, pronto para assinar, veio o transfer ban, não pôde se transferir, acabou indo, acredito, para o Atlético Goianiense. Então nós estamos atrás e vamos qualificar sim. Eu não vou brigar, a Ponte não vai brigar para cair, a Ponte vai brigar para subir. Eu vou brigar para subir, eu tenho certeza que nós vamos brigar. Oscilou no começo,
principalmente por não conseguirmos manter a equipe 2, 3 jogos. Todos os jogos é cartão e principalmente contusão, que vieram por essa campanha que nós fizemos nos primeiros 90 dias e mais pré-temporada. É uma equipe que se sobressai pela condição física, tem uma ótima equipe, liderada pelo Anderson Nicolau, mas que as contusões pela correria que é o futebol hoje acabam aparecendo. E aí a Ponte tem dificuldade. Se a gente quer brigar, nós vamos ter que contratar. Agora, precisa ter, né? Eu não quero trazer uma ou outra peça para falar para você ou para a torcida, contratando. Nós estamos atrás de trazer contratações pontuais e que nós já sabemos que é um pouco mais caro, tá? E teve o tempo, você mesmo sabe, o Hélio foi contratado para a Ponte não cair, ele caiu. Era inviável mandar o Hélio embora, o Hélio não tinha preparado, não trabalhou. Tá? O Hélio trabalhou o Campeonato Brasileiro e essa equipe só foi encaixar no final, no segundo turno na mão do Hélio e depois no Campeonato Paulista. E muitas vezes a gente está pedindo que no início de brasileiro dê tudo certo para a comissão técnica hoje atual. É difícil acontecer isso. Pode acontecer com uma outra equipe, mas é difícil. Como eu disse, eu queria estar numa condição melhor. Você mesmo acabou de falar, fizemos uma grande partida contra o Vila Nova, já perdemos o miolo de zaga. Tá? Já não vai jogar a zaga que se portou muito bem aqui no jogo contra o Vila Nova. Num jogo fora de casa, o adversário é ponteiro na tabela, onde tem uma equipe extremamente veloz na frente, muitas vezes abre com 4 atacantes, né? E que nós vamos ter que se superar e tentar trazer um resultado de lá. Faz parte o que agora? Ter equilíbrio e aguentar a pancada, aguentar o cimento, o saco de cimento nas costas. Mas, com tudo isso que eu falei agora, que eu enchi linguiça, mas a ideia é reforçar sim, o Valdemir, sem fazer loucura, mas já estava previsto essas 4, 5 contratações. Zorzin, você por dentro do jogo. O olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, Marco Eberlin, convidado especial de hoje na sua escuta. Um abraço aos ouvintes da Rádio Bandeirantes, um abraço a todos os companheiros, um abraço ao Marquinho, um cara que eu respeito muito, né, desde a época em que atuava, e a gente sempre via o trabalho que o Marquinho fazia frente à Ponte naquela época como diretor de futebol, né, Marquinho? Mas eu queria saber o seguinte, primeiro um abraço para você. Tô pegando agora aqui a entrevista, dependendo da minha pergunta aí, se já foi feita, vocês me perdoem, mas eu queria saber o seguinte, Marquinho, a questão do Gé, né? O Hélio falava muito sobre isso, nós falávamos inclusive hoje no programa Os Donos da Bola, sobre o Gé, um desequilíbrio emocional que o Gé tem tido aí em algumas partidas, né? Expulsões, teve aquele problema, aquela discussão com o Matheus Jesus, que na minha opinião o árbitro exagerou na expulsão dos 2 jogadores. Eu queria saber se a Ponte ela está fazendo aí um trabalho da parte emocional com o Gé. A gente sabe que o atleta, em alguns momentos, até pelo calor do jogo, ansiedade, né? Adrenalina da partida, e o Gé a gente sabe que há 2 anos atrás jogava no futebol de várzea e hoje está disputando uma Série B de Campeonato Brasileiro. Queria saber, Marquinhos, se a Ponte tem feito um trabalho psicológico, um trabalho de emocional com o Gé, que sem dúvida nenhuma, para mim, é um dos jogadores mais importantes do elenco e um futuro muito promissor no futebol, até pela sua qualidade e por tudo que ele tem feito aí, defendendo as cores da Ponte Preta. Gostaria de saber isso, Marquinhos. Um abraço para você, boa tarde, mais uma vez, obrigado. Um abraço, Greg. Alguma coisa eu falei há pouco disso, prazer falar com você também, um cara que eu respeito muito, esteve dentro das 4 linhas, tem propriedade para indagar, para questionar, para discordar, às vezes, de alguma colocação minha. Eu disse há pouco, o Gé, você foi preciso agora, ele não teve formação nenhuma de base, não teve formação de técnicos de categoria de base, de psicólogos de base. O que existia é que ele veio da periferia, é de uma comunidade extremamente carente e humilde, é um cidadão extremamente humilde, em que nós temos que ir aos poucos, e ele já melhorou muito, o Gé era pior do que vocês estão vendo, tá? Temos que ter o cuidado de também não parar, não tirar o ímpeto dele. Ele é um jogador de guerra, mas nós estamos colocando na cabeça dele que a guerra não é fight, que a guerra é correr, é tentar roubar essa bola, não deu, muitas vezes não precisa fazer a falta,
muitas vezes não precisa abrir as asas em demasia. Isso nós temos falado. Eu acho que já no jogo contra o Vila Nova ele foi mais contido, mas também percebi que ele não foi tão guerreiro como ele pode ser. Então, ele tem que encontrar esse caminho e nós estamos ajudando ele a encontrar. Não perder a pegada, não perder a volúpia, a vontade de vencer, a vontade de roubar uma bola, a vontade de romper a linha, a vontade de fazer o gol, mas também não ter, às vezes, atos infantis ou atos que a gente acaba tendo ao longo da vida. Eu mesmo já tive atos assim impulsivos, que ele, como atleta de futebol, não pode ter mais. Então, está sendo feito trabalho todo dia tem conversa com ele. Acredito já numa grande melhora. Ontem comentei em outra emissora, ele tinha 7 parafusos frouxos, 5 já estão apertados, faltam 2. Nós estamos tentando apertar esses parafusos e tenho certeza que ele vai render mais ainda. Agora, te precisar que não vai ocorrer, ainda é difícil. Às vezes ele é um pouco intempestivo, mas é do bem, não é um cidadão do mal, não é um menino que é indomável, que não tem conserto. Ele precisa mostrar o caminho e ele entende, ele escuta e acredito que vai melhorar bastante. Teremos mais uma pergunta de cada um, mas uma pergunta tem sempre aqui o ouvinte Ponte Pretano perguntando sobre o Alisson. O que aconteceu, Marquinho? A Ponte recorreu, né? Entrou na justiça, julgou, não julgou. A Ponte não recebeu nada. Em que pé que ficou o caso Alisson? Até o presente momento ainda não tem uma solução jurídica do caso dele, mas eu acredito que para a pessoa perguntar isso aí deve ser também lá do pessoal da oposição que gosta de falar que perdeu o jogador. Eu vou lembrar que perdeu o jogador porque ex-dirigente bloqueou as contas da Ponte Preta, não foi possível pagar salário por 3 meses, não só dele, como de outros jogadores. Graças a Deus, infelizmente, perdemos só o Alisson, tá? Eu já disse aqui várias vezes que eu não acredito num triunfo no caso dele. O meu departamento jurídico acredita, mas eu pessoalmente não acredito. Infelizmente, não foi correto comigo e com a Ponte Preta, mas eu tenho que aguardar. Até agora eu não tenho informação jurídica precisa para te dizer o que pode ocorrer ainda, mas não tem uma definição ainda do caso Alisson. Vamos lá, CH, mais uma pergunta ao Marco Eberlin, hoje ao vivo aqui na Bandeirantes. Eu quero retornar, Marco, numa resposta que você deu, numa pergunta do próprio Batista, e eu queria entender melhor, e antes de tirar uma conclusão, eu quero ouvir da tua boca. Você usou a frase custo-benefício para falar do Felipe Moreira. Eu queria que você explicasse melhor o que é um treinador de custo-benefício bom. E em cima disso, se você tivesse dinheiro, condição, o Felipe Moreira seria o seu treinador? Olha, pelo que vem apresentado, sim. Pelo que ele tem apresentado, sim. O Felipe seria meu treinador. O que eu quis dizer é o seguinte, que muitas pessoas cobram a substituição do Felipe Moreira. E pelo que eu vejo no mercado, pelo que as outras equipes demonstram, pelo que os outros treinadores demonstram, tirando aí 4 ou 5 treinadores, para mim, o Felipe não deixa a desejar nenhum. E o salário dele, perto do que esses outros treinadores recebem, o custo-benefício é muito bom para a Ponte. Tá? Se eu pudesse contratar o coordenador do Palmeiras, Dorival Júnior, quem mais? Algum argentino aí muito mais experiente, com uma outra maneira de jogar, talvez eu pudesse substituir. Mas dentro da Série B, eu acabei de falar para você, se não me engano, o Barroca conseguiu acesso no ano passado, conseguiu o título agora da Copa Nordeste, veio aqui e rezou para o jogo acabar. Entendeu? Um treinador muito mais experiente, que ganha umas 10 vezes mais que o Felipe, e não me mostrou nada de diferente. Entendeu? Então eu não posso fazer futebol porque o pessoal torce o nariz por causa do Felipe Moreira. Volto a insistir, eu não tenho nada que me prenda ao Felipe Moreira. Sou muito amigo do pai? Sou muito amigo dele? Sou, mas para por aí. Enquanto estiver me convencendo, tá, de uma performance razoável que a Ponte precisa, ele é o treinador da Ponte. Um dia ele pode me surpreender mostrando uma performance melhor ainda, ou deixando a desejar, e aí nós vamos ter que substituir, né? O que eu não posso é trazer esse treinador para ganhar 150, 200 mil aqui,
fazer a mesma coisa que ele faz para não andar para lado nenhum, né? Mas isso é o custo-benefício que eu falo do Felipe. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta, mais uma pergunta ao Marco Eberlin. A gente percebe pelas redes sociais, e isso foi mais intenso antes do jogo de domingo, que há uma rejeição muito grande ao nome do Felipe Moreira. E eu, tentando fazer uma leitura, sendo que ele é um cara de boa índole, de boa formação, que estudou, que tinha que estudar a respeito de futebol, que já rodou, que tem um DNA aí, o pai, que foi um grande jogador, o maior número 8 que eu vi vestir a camisa da Ponte. Marquinhos vai dizer que foi o Griso, mas foi o Marco Aurélio. Não. Você vai dizer que foi o velho Griso. Eu faria uma briga com você aí, Tigrão, E olha que eu sou mais defensivista, prefiro ter a bola no pé, mas o número 8 que brigaria com o Marco Aurélio, que para mim é duro escolher qual foi melhor, Oswaldo de Santa Bárbara do Oeste. Oswaldo era atacante, né? Oswaldo entrava na área. Também. Marco Aurélio chegava até a meia-lua e tocava ou batia. Batia em gol. Oswaldo... Eu digo o seguinte, assim, ó, Oswaldo conduzia a bola e Marco Aurélio ditava o ritmo do jogo. Mas o Oswaldo era mais atacante, né? O Oswaldo foi um dos artilheiros da Ponte, né, aí. Chegou a jogar até de centroavante falso. Mas não é o caso do Marco Aurélio. Marco Aurélio, para mim, era um segundo volante barra meia, né? Que tocava, que dava cadeia. Bom, sim, sensacional. E depois foi grande treinador também, campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Então, o Felipe, ele tem a genética, ele tem o caráter, ele tem a identificação com o clube. E aí eu começo a monitorar, aumentou a rejeição, diminuiu a rejeição. E eu queria te ouvir a respeito da conclusão que eu tirei. Eu queria ver se você concorda com ela. A conclusão que eu já cheguei é a seguinte: a Ponte, historicamente, mesmo tendo times ruins, mesmo tendo times, às vezes, tecnicamente sofríveis, a Ponte sempre foi de partir para cima. E isso no futebol nem sempre resolve o problema. Às vezes o futebol reativo, ele acaba sendo mais eficiente do que o time que propõe. Mas o torcedor da Ponte não aceita. E o torcedor da Ponte pegou um recorte do Hélio dos Anjos na Série A2, onde a Ponte era o grande time, a grande camisa, a grande agremiação da Série A2. Tanto é que liderou de ponta a ponta, atropelou todo mundo e foi campeã. E subiu, né, até com um nível de tranquilidade maior do que a gente imaginava que fosse acontecer. E o treinador da Ponte, o torcedor da Ponte, está com aquele recorte de um time que parte para cima, jogando em casa ou jogando fora, e que vai para dentro, não gosta daquele time que fica aqui esperando, como a Ponte esperou, por exemplo, sem criar polêmica, a Ponte esperou o Guarani no primeiro tempo, a Ponte esperou o Guarani. Esperou o Guarani no derby, dentro do campo dela, e poderia ter tomado 2 ou 3 no primeiro tempo. Quando subiu um pouquinho, equilibrou o jogo. Então, esse estilo, às vezes, de esperar demais, de estudar demais, de marcar muito baixo, é que eu acho que cria uma rejeição ao Felipe. Aí a Ponte vai jogar com o Vila Nova e agride o Vila Nova o jogo inteiro. Faz 1-0 e poderia ter feito 3 ou 4, e o goleiro dos caras foi o melhor jogador em campo. Eu pergunto, seria por aí essa questão da rejeição do torcedor da Ponte ter ojeriza de treinador que não parte para cima, que não agride, mesmo com um time às vezes limitado, principalmente jogando em casa? Você já pensou nisso ou não? Uma grande leitura, já pensei. São 2 situações que eu vou te colocar. Uma é essa que você está falando, que eu concordo. Quem está na arquibancada quer ver espetáculo, quer ver seu time agredir, sua equipe buscar o gol a todo instante. Você foi feliz, disse, nós éramos um grande time na Série A2, passamos por cima. Na estreia foi fazer isso lá contra o Vitória baixou a linha, esperou a Ponte errar, com 30 minutos matou um contra-ataque, fez 1, mais um pouco outro contra-ataque, fez 2, a Ponte perdendo o gol, num tiro de meta tomou o terceiro. Então, mas o torcedor não vai enxergar isso.
né? Aí o torcedor vem 2 partidas depois, 2 derrotas, vê o time sair para cima, matar o jogo, falar, tá vendo? Se tivesse jogado para cima, eu prefiro um time equilibrado. Não é um time reativo, não. Eu prefiro um time que saiba se defender, um time que saiba jogar quando tem a bola no pé e um time que saiba jogar quando não tem a bola no pé. Vejo também, Tigrão, no próprio derby que você falou, em outros jogos, a Ponte tinha uma maneira de sair jogando, já com o Hélio, né, de pé em pé, ele chama acho que de pontual, se não me engano, esse jogo. Eu acho que é uma babaquice essa nomenclatura, mas hoje o adversário já pegou isso, porque estudou a Ponte do ano passado, dá 2, e adianta o seu time e dificulta a saída de bola da Ponte. Você pode ver que o Guarani fez isso no primeiro tempo, não aguentou fazer o jogo todo, a Ponte subiu, tá? Eu creio que o próprio Guarani jogou a Ponte Preta para trás. No jogo contra o Vila Nova, em alguns momentos você viu uma certa dificuldade, tá? Porque o Vila Nova agredia a bola a todo instante, não é agredir a linha, não, ele agredia a bola. Onde a bola estava, era 2, 3 jogadores agredindo a bola. Então dificultava. Nós quase que tomamos gol em saída de bola ali, porque eles marcavam lá em cima para a Ponte não sair jogando. E tudo isso é reestruturação, é uma mudança que tem que ser feita. Eu acho o Felipe muito mais, vou dizer ofensivo, mas que joga muito mais à frente do que o próprio Marco jogava na época. O Marco vem da escola de Cilinho e de Ana Andrade. 2 treinadores que jogavam esperando o adversário. Cilinho até falava, quero ver se o Jair vai sair em cima de mim. Jogou essa pro Jair lá em 84, se não me engano, contra a Portuguesa. Jair engoliu a isca, saiu para cima do São Paulo e tomou 4. A Portuguesa era para ter sido campeã na mão de Jair. Então, depois o próprio Jair baixou linha, o Marco Aurélio veio dessa escola, o Juninho veio, o Polozzi veio, né? Mas você tem razão nisso. E outra coisa que eu acho que acontece, essa algerize, é o seguinte, como eu disse no começo, sei que você não gosta de escutar isso, ninguém gosta de escutar isso, mas rede social, quando você coloca, você escreve bem e curto, porque hoje o brasileiro tem preguiça de ler. Se você colocar um texto grande na rede social, a pessoa nem lê. Agora, se ele for sucinto e explicativo, isso dilacera. Então, eu comecei a olhar quem é no começo que sentou o pau no Felipe. É exatamente pessoas que têm ligado outrora a situação, que hoje são oposição da Ponte. Eu acho isso extremamente triste. Tá? São pessoas que às vezes torcem para a Ponte perder, ficam em cima do muro com estilingue, esperando uma derrota, uma má partida para falar que está tudo errado. E tudo isso leva ao torcedor que fomenta, que consome essas redes sociais durante a semana, a vir no campo no dia do jogo e 5 minutos de mau futebol já pegam no pé do treinador. Mas é da bola. Quem quer viver no mundo da bola, o presidente, o diretor de futebol, o técnico, tem que suportar essa cobrança. Tem presidente que coloca um funcionário ou contrata um executivo de futebol para levar porrada, tem presidente que contrata um treinador renomado ao grande custo, que é tudo com ele dá entrevista e que se dane o mundo, mas a hora que não der certo também acaba batendo no presidente. E tem presidente que usa um certo equilíbrio e, infelizmente ou felizmente, coloca o tapão no ouvido e começa a trabalhar. Eu ouço muito, por exemplo, você tem quantos anos de bola? É engano seu, ledo engano que eu não vou escutar um comentário seu, Tigrão, do CH, tá certo? De um outro comentarista de outra área que tem experiência. Tem os oportunistas também na imprensa aí, que não é o seu caso. Então, eu escuto, eu coloco para o treinador, colocava para o Hélio e coloca para o Felipe. Olha uma colocação aqui do Tigrão, olha uma colocação aqui do João Carlos, olha uma colocação do CH, tá? Isso aí é ilustrativo, é educativo, são críticas que a gente pode explorar e entender o que está acontecendo. Agora, o torcedor leva nas redes sociais, né? E isso é extremamente prejudicial na instituição. Afasta, afugenta o torcedor. Eu vejo Ponte Preta, consumo a história da Ponte Preta desde criança, aonde é o time que carrega, a torcida que carrega o clube no peito. Olha como estava ruim o ano passado. Veja o quanto as redes sociais e a própria imprensa me cobrou a demissão do Hélio dos Anjos. Foram 6 partidas, 6 derrotas, 4 empates consecutivos. E eu entendendo que aquilo era o melhor para a Ponte. E depois eu apanhei porque o Hélio pediu demissão. Futebol é difícil, gente.
Não dá para agradar todo mundo. E eu acho que acontece com o Felipe. Falei, Felipe, estou vendo o seu bom trabalho, estou vendo que você está buscando resultado, que a equipe se porta, principalmente em bons jogos, de uma maneira muito boa, mas precisa buscar resultado também. E agora, amadureça quanto a isso. Cobrança vai ser sua vida inteira. Na Ponte vai ser maior, você mesmo disse. Ele é filho de talvez do maior camisa 8 da história da Ponte Preta. Quando eu lancei o Marco Aurélio no profissional, no primeiro ano nós nos salvamos do rebaixamento, em 98. No segundo, nós já conseguimos o acesso no Paulistão. Só não fomos campeões porque o América empatou as 43 gols de Zambiase. No segundo turno, no segundo semestre, talvez para mim o melhor time, a melhor campanha em campeonato brasileiro que a Ponte já fez na história, tirando aquela de 81, que era um super time da Ponte Preta. Nós entrávamos e o Flamengo encolhia, o Fluminense encolhia, tá? Foi com o pai dele. Então ele também carrega isso nas costas. Ele fala, pô, com meu pai deu, será que comigo vai dar? Né? Eu acredito que ainda, eu não quero que o Felipe acalhe a boca de ninguém, nem de torcida, muito menos de alguns membros da imprensa. Eu quero que ele mostre tudo o que ele tem de conhecimento, que é grande. Eu queria poder fazer bate-papo, você lembra, Tigrão, que a gente fazia para vocês indagar ele de forma informal. Ô, Felipe, o que você acha disso? Ô, fulano, o que você acha disso? Para conhecer e ver todo o conhecimento que esse rapaz, que não é novinho também não, o Felipe já tem 42 anos, pô, tá? Adquiriu ao longo das experiências que teve com seu pai na própria Ponte, como jogador da Ponte, na própria Ponte, no Palmeiras, no Cruzeiro, no Inter de Porto Alegre, no Vitória, no Atlético Mineiro, no Japão. Felipe fez curso no Real Madrid, fez curso no Barcelona, fez curso no Sevilha. Então, nós temos que aproveitar isso e tem coração alvinegro. O Felipe é daquele que vai no posto abastecer, ele fica envergonhado, porque o frentista cobra ele. Ele vai no supermercado, no açougue fazer compra, ele é cobrado. Tá? A filha dele fala, fulana Moreira. Aí eu falo, quem é o filho, né? O que você é do Felipe Moreira? Eu sou filho dele, mas o time do seu pai tá uma draga, hein? Então é o que sente na pele, tá? Ô, Marquinho. Oi. A última pergunta aqui do Gleger, pra gente finalizar a entrevista. Pois não, Gleger? Não, primeiro só fazer um comentário e dizer que você está extremamente correto, viu, Marquinho, em bancar aí o Felipe. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com esse profissional. Tanto ele era o auxiliar do pai dele. Trabalhei no Cruzeiro com o Marco, trabalhei no América Mineiro, onde o Felipe era auxiliar, e você tem toda a razão. Um baita de um profissional, um cara competente, estudioso, e você, na minha opinião, acerta em mantê-lo como técnico da Ponte. Agora, minha pergunta é bem simples e rápida. Muito se questionou na saída do Maurício, né, lá, acho que foi logo após o Campeonato Paulista, e aí a questão contratual, não sei o que, o Maurício pegou e foi para Chapecoense, e por lá nem no banco está. E de repente aparece o Felipinho, que para mim é um baita de um talento, o menino tá jogando muita bola, um dos jogadores importantes aí nesse meio de campo da Ponte. Queria que você falasse um pouco da questão contratual do Felipinho, se tá bem amarrado, se a Ponte tá bem respaldada nessa questão. Tá bem amarrado, tá bem respaldado e bem lembrado, né? Eu fui lá falar com o treinador por uma indicação do pai do Felipe. O Felipe até tinha me falado, eu não dei muita bola. O Marco Aurélio falou, pô, fui ver um treino, tem um volante lá que joga igual os dois que você tem. Eu falei, será? Aí eu fui lá assistir o treino. Aí falei com ele, não boto o dedo, não escalo ninguém, mas tem um jogador eu quero no meio do elenco que vai disputar 2. Ô, mas presidente, coloca aí no meio. E depois deu no que deu. O Maurício, por mais que ele tenha ficado muitos anos na Ponte Preta, ele não tinha ainda dado aquele start total. E teve algumas chances no próprio Júnior, depois no profissional. E houve um problema contratual. Ele queria ganhar mais do que ganha o Eliel, que havia tido uma ótima performance no ano passado. Não houve acerto, ele foi embora. Eu torço para que ele tenha, inclusive, sucesso fora, não é porque não deu certo comigo, que não tenha lá. O pai dele é muito boa gente, o irmão do avô dele é um amigo meu particular. Eu tinha todos os motivos do mundo para fazer um esforço e segurar o Maurício. Mas é aquele tal negócio, o presidente tem que ter responsabilidade. E às vezes eu não consigo agradar todo mundo. Mas obrigado por você entender também, você teve com o Felipe, tá? Espero que o torcedor que está escutando a sua colocação, a do Tigrão agora há pouco, que foi muito bem também na colocação, tenham essa paciência, venham para o campo empurrar
E lembre-se, o Felipe não consegue botar o mesmo time para jogar 2 partidas. Nós estamos com 9 partidas no campeonato e até agora nós, eu acho que não repetimos em 2 jogos o mesmo time. O time forte, o time da 2 nosso, tá? Quando repete, a Ponte tem tido um relativo sucesso, né? E isso a gente precisa dar condição para ele, trazer mais peças, mas como você bem viu, eu não sou bobo de bola e não tenho rabo preso com ninguém. Eu vi os trabalhos dele de bola, os treinos que ele faz, não é o Hélio que cobra mais e sacudir o jogador, ele cobra mais no pé da orelha, chama o jogador para uma conversa na sala dele, explica, fala para o jogador, insiste com o jogador, não entendeu, pergunta, não entendeu, pergunta. E o melhor, Gleger, o que eu gosto, igual o treinador assim, são poucos que eu vi assim, o pai do Felipe era assim, Nelsinho Batista era assim. Sabe quando o treinador grita, tá errado, mas não corrige? O Felipe é igual o pai, igual o Nelsinho, tá? E outros que eu já tive, Badão, ele entra no gramado, pega pela mão, você não entendeu? É aqui que eu te quero, para aqui que a bola vai vir aqui, espera aqui, ó, não adianta, sei lá, a bola vai vir aqui, ó. Isso tem um peso muito grande dos trabalhos que eu vi o Felipe fazendo. E trouxe essa modernidade, né? Avançar como se fosse xadrez, aquele treino em campo reduzido, treino de finalização, que existe toda uma modernidade que eu nem gosto, viu? A turma gosta disso aí, mas o Felipe faz tudo isso. Trouxe lá da Europa e faz tudo isso. Para mim, time que tem a bola, segura a bola o mais tempo possível no seu pé, na intermediária do adversário. O time que consegue fazer isso, geralmente é o time que ganha. Só que demora um pouquinho para ter esse conjunto, né? Ô, Marquinhos. Obrigado aí por entender também que o Felipe é uma boa opção. Tanto você como o Valdemir, que também sabe das cobranças que tem em cima do Felipe, mas foi preciso nas incursões dele há pouco. Só para a gente finalizar, quais são as posições que você vai contratar na janela de julho? Você pensa que vai me pegar, Batista, de calça curta? Ué... Estou perguntando, não eu já tenho, vai que você fala, né? Vamos aguardar, eu estou procurando as peças, já vou orientar depois aqui de falar para o Felipe também, cuidado, e Batista é raposa velha. A Ponte precisa de qualificar e nós vamos qualificar, e tenho certeza que você, como é muito astuto, muitas vezes vai dar furo aí, porque tem uma rede de informantes. Mas eu não vou falar depois, Batista. Mas se você fizer uma reunião, eu sei que ele não tá dando palpite, mas é seu amigo, com o pai do treinador, você vai comprar 4 volantes. Eu acho pouco, hein? Eu gosto de 11. O ano passado você tinha 9. O time do Eberlin, eu tenho um amigo, se pudesse, colocava volante até de goleiro. Pera aí, eu sei que você não tem tempo, Batista, mas deixa eu te falar uma coisa pro Valdemir Gomes. Eu tenho muito envolvimento com comunidade nipônica. Professores de karatê, de judô, aprendi a falar um pouco japonês, agora já esqueci, mas da infância, porque morou uma japonesa no fundo da minha casa, uma casa que tinha nos fundos, né? Então, meus poucos e grandes amigos eram japoneses, sempre são japoneses. Meu genro é japonês, tá? Minha filha, acho que esperta, sabendo que o pai era carcamano, falou, vou arrumar um japonês, se meu pai não briga muito. E eu tinha um grande amigo que faleceu cedo, nunca bebeu, nunca fumou, lutador, e morreu com 60 e poucos anos, o doutor seu Luiz Nakaya, tá? Seu Luiz lá das Paineiras. E ele, antes de mim, sempre falava para mim assim, ó, diz que Valdemir comentou, na época do Maio, na época do eu acho que era Nelsinho, não lembro quem, não era Marco, não. O Valdemir colocou, a torre está feliz, porque subiu a plaqueta para entrar um novo volante. Falei, esse maledeto desse Valdemir me chama de retranqueiro, né? Mas ele sempre falava para mim, foi uma frase sua, Valdemir, a torre está feliz, porque subiu a plaqueta para entrar mais um volante no time. Tá bom, então, Marquinhos, um abraço para você, obrigado pela entrevista. Ô, Batista, eu que agradeço, um abraço aí no Valdemir, no CH, no Gleger, nos demais integrantes da sua equipe, e dizer que o que eu gosto é falar para a imprensa, não adianta falar para a rede social. Para vocês a gente tira todas as dúvidas e procura ser preciso. Um abraço a todos, especial torcedor Ponte Pretana. Muito obrigado, tá aí, portanto, o Marco Antônio Eberlin, presidente da Ponte.